quando a dependência está bem estabelecida, é necessário uma reformatação do entendimento da vida da pessoa, porque aquilo é o elemento essencial da vida dela e ela vai ter que aprender a se desvincular daquilo. Uma nova forma de operar, uma forma de tem que olhar também que surgem conflitos familiares importantes, surgem mentiras. E que provavelmente também toda a família, né, Vimer, precisa de um suporte de alguma sistema, forma. Né? Eventualmente uma terapia familiar pode ser muito importante. Não, muito importante, porque assim, até a coisa chegar num ponto em que o paciente admite aquilo como um problema, assim, a família já quebrou, os pais já pagaram dívidas, né? Isso é uma orientação que a gente dá, assim, os pais não podem salvar, não podem pagar a dívida do filho. O filho quando a gente tem que, eu costumo dizer assim, a gente tem que trazer o fundo do poço para o mais raso possível. Né? Quando um pai paga uma dívida de um filho, ele vai recair de novo. Vai aprofundar o poço. Vai aprofundar o fundo do poço. Né? Então, assim, a família tem esse papel, né, de trazer, às vezes tem que fazer um certo alarde quando a coisa não é tão grande ainda, porque se você deixar, a coisa vira, né, assim, você vê jovens de 20 anos devendo milhões. Né, milhões. Assim, o que acontece na cabeça de um jogador em termos de distorção da percepção de valor das coisas, assim, eles perdem 20 mil reais numa noite, mas assim, com muita facilidade. Que loucura. 30, 40, então assim, é incrível, né? Um dos elementos que a gente percebe no funcionamento do jogador é que a relação com o estabelecimento de numérico, assim, fica muito distorcida. Então eles dizem que jogaram 5 mil reais, a hora que você vai pôr no papel é 20, é 30, etc. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Vícios em apostas e dependência comportamental. Uso, mau uso, abuso, dependência. Transtorno do jogo, impulsividade, falta de controle, mas são só jogos. Vício em jogos, preciso de ajuda. O que é isso? Como evitar? Um assunto que temos ouvido sobre apostas, bets, jogos, mas na verdade parece só uma brincadeira, um jogo. Estamos aqui com o Dr. Henrique Botura. Ele é pai da Marina e do Gustavo, casado com a Bianca, psiquiatra, presidente do Instituto de Psiquiatria Paulista, IPP, foi membro do apoio ambulatório de jogo patológico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da FMU, por 18 anos. E o mais importante, é filho do Dr. Vimer Botura. É isso aí. Que prazer recebê-lo. Satisfação Já ouvi enorme falar minha. muito sobre você, é um prazer ter você aqui. Eu agradeço. E aqui estamos eu, Ana Luísa Meirelles, mãe de 2, empresária e fundadora da Universidade de Pais, orientadora parental, com o Dr. Vimer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Pais. Reunimos conteúdos e especialistas para levar conhecimento e leveza para os pais, educadores e profissionais, com cursos, palestras e atendimento para você e para empresas. E se você é novo no canal, se cadastre aqui e compartilhe com quem você acredita que esse conteúdo vai ser interessante. Henrique, nos conte um pouco da sua jornada. Uau! Começou aqui. Começou aqui, exatamente. Como você se envolveu, acho que tanto na psiquiatria e nessa especialidade? Bom, vamos lá, né? Eu agora estou com 22 anos de formado, da graduação em medicina, e terminei a residência em psiquiatria em 2006. Mas eu acompanhei meu pai ao longo da vida, né? Acompanhei meu pai como psiquiatra, sempre atendendo os pacientes, atendendo o telefone, acompanhando os pacientes. E eu lembro que lá por determinado momento eu fui bater um papo com meu pai, né? Na verdade eu estava fora do Brasil e eu falei, putz, eu nunca conversei com meu pai com o que eu quero ser quando crescer. E daí, quando eu voltei no Brasil, eu comentei isso com meu pai e falei, putz, pai, a gente nunca conversou sobre o que eu quero ser quando crescer, né? Eu já devia ter uns 16, e meu pai falou assim, e o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu gosto de medicina e gostaria de ser empresário também.
Daí ele falou assim, então faz medicina. E daí eu falei, mas por quê? Assim, ele falou, não, porque se você se dedicar para entrar na faculdade de medicina, você vai se preparar para poder ser empresário também, né? E o fato é que aconteceu isso, depois de muitos anos, quando eu fui me dar conta, eu tinha uma empresa, eu sou um empresário da medicina, que é talvez o que eu mais me dedique hoje, né? E também me tornei médico. Durante a graduação, eu tinha um pouco daquela coisa de fugir um pouco, de seguir o caminho do pai, né? Então, assim, eu queria talvez trilhar um caminho próprio, eu pensei em fazer, eu gostava muito do metabolismo do rim, então eu me interessava por clínica geral, pensei um pouco em seguir por esse caminho, mas eu gostava de psicofarmacologia, eu gostava de psicologia, eu já tinha, durante a graduação, eu fiz um curso de Jung, né, no 3º, 4º ano da faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu falei, por que você fica enrolando, né? Teu pai é médico, teu pai é psiquiatra, você gosta de psiquiatria, minha mãe é psicóloga. Eu falei assim, não inventa moda, né? E daí foi quando eu decidi fazer psiquiatria, e eu acho que eu fiz uma escolha muito boa, porque eu gosto muito da psiquiatria, que é uma área inesgotável, né? Você vê que, de repente, surge um fenômeno novo aí. Sim. E que a gente tem que se aprofundar. Novo, não novo, né? Evidente que o fenômeno não é novo, mas que precisa ser entendido no contexto atual. Então, eu sou apaixonado pela psiquiatria, eu gosto da psiquiatria, eu tenho um serviço de psiquiatria com muitos médicos e a gente está o tempo inteiro pensando como a psiquiatria pode servir melhor aí para cada um e para o curso do homem na sua trajetória no mundo, né? Então, acho que isso é muito importante que você falou, esse curso do homem nessa trajetória, e que bom ter uns psiquiatras tão bons nesse nosso planeta, né, Vimer? Acho ótimo. Eu acho que a psiquiatria mudou muito o enfoque dela da saúde mental, né? Quando eu me formei, há 51 anos atrás, quase, fez daqui a 2 meses, há 51 anos, o psiquiatra era um médico de louco. Até a família não tinha muito orgulho em falar que eu era psiquiatra. Depois a coisa foi evoluindo. Hoje a psiquiatria está assumindo o seu papel na medicina, porque quando eu, no 5º ano, decidi fazer medicina, os amigos falaram, o Vimer vai abandonar a medicina, vai ser psiquiatra, né? Como brinca com o ortopedista, vai deixar de ser médico, vai ser funileiro. O pessoal inventa piadas assim. A psiquiatria era abandonar a medicina. Hoje, o estudo da psiquiatria, e na verdade a psicologia vem junto, está inerente em toda a prática médica. Tudo. Sim. Então, hoje a psiquiatria está assumindo a sua posição na sociedade. Quando eu me formei, numa turma de 100 alunos, você tinha 4 pessoas para serem psiquiatras. Hoje, numa turma de 100 alunos, possivelmente tem 10, 20. Né? Então, a psiquiatria está realmente assim, sendo absorvida pela sociedade. Eu acho que até de uma forma, eventualmente hoje, com muitos diagnósticos superficiais, o que pode causar prejuízo a quem tem problema verdadeiramente. Mas é um progresso. Então eu fico orgulhoso e feliz. E é um progresso, acho que nisso, como a gente também tem falado, como a saúde mental tem sido olhada também com outros olhos, onde se percebe cada vez mais essa integralidade do ser, somos um só, né, entre mente e corpo, e aonde cada vez mais as pessoas têm mais leveza para falar sobre esse assunto, né, com mais conhecimento. Estamos evoluindo sim. Antes de existir a saúde física e a saúde mental era uma coisa meio que diminuía as pessoas. Sim. Hoje se fala muito em saúde mental e nós estamos chegando no quê? No conceito da saúde integral, porque a saúde mental e física são partes do mesmo todo. Né? Uhum. Isso estamos chegando nisso, que muitos caras visionários do passado já viam isso. Né? Não é uma coisa nova, é uma coisa assim que tornou-se pública recentemente, mas já o Pasteur, que é o pai da infectologia, fez uma pesquisa mostrando que as galinhas expostas ao estresse tinham mais uma doença chamada antraz que as outras galinhas. Antraz é uma doença infecciosa. Isso o Pasteur, quer dizer, não é novo, mas assim, é nova a abordagem mais ampla que vem acontecendo.
De fato, hoje a psiquiatria é uma das especialidades mais disputadas, né? Disputadas aí nas provas de residência. Eu acho assim que quando eu entrei na psiquiatria, eu já experimentei um respeito das outras áreas. Eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos num plano de saúde, eu percebia que as pessoas tinham respeito, um ou outro tinha muito respeito do psiquiatra, outros desqualificavam, mas sempre tinha alguns que tinham um olhar para a psiquiatria como uma especialidade diferente, né? E curioso que recentemente eu precisei passar com a minha filha num pronto-socorro, né? E numa consulta online, e o médico, quando eu falei, olha, eu sou colega, eu sou psiquiatra, e daí ele assim, tratou com respeito, assim, que, nossa, psiquiatra, por causa que hoje é muito difícil de entrar na residência de psiquiatria, né? Eu falei assim, na minha época não era tão difícil assim, mas o fato é que é um fenômeno interessante que a gente percebe hoje na escolha das atividades médicas, o que reflete um pouco do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na humanidade. O fato é que, assim, eu acho que foi uma excelente escolha, porque a psiquiatria, ela é, como eu disse, ela é inesgotável, né? Tem muita coisa para ser entendida, tem sempre derivações, e ela sempre leva para caminhos que acabam caindo na reflexão filosófica, na reflexão espiritual. Sim. E eu acho que isso vai ser um caminho sem fim, né? Apesar de a gente cada vez mais ser preciso em diagnosticar e tratar os sintomas, a gente ainda tem muitos questionamentos sobre o fenômeno do sofrimento humano, da loucura, dos desajustes de comportamento. Então, o fato é que foi por aí que eu cheguei na psiquiatria e onde estou hoje. E adiante, eu acho que já na psiquiatria, o que me levou para entrar na área de impulsividade e jogo, né, foram alguns fatores, mas assim, eu tinha um interesse em seguir aprendendo. Na minha época a residência durava 2 anos, hoje a residência de psiquiatria são 3 anos e normalmente as pessoas ainda vão fazer um 4º. Então, ao fim do 2º ano eu ainda estava muito claro que tinha muito para aprender ainda, e eu tive a oportunidade de discutir um caso num plantão que estava fazendo com um professor, que eu falei, putz, Guido, eu queria seguir esse professor. E daí eu procurei ele e falei assim, eu queria fazer um estágio aí no seu serviço, etc. E era exatamente um dos maiores estudiosos e pessoas do mundo na área de impulsividade, o professor Hermano Tavares, aqui da Faculdade de Medicina da USP. E daí, nesse processo, eu fui aprendendo e fui ficando, e a coisa foi caminhando, e foi uma caminhada de 18 anos. Faz 2 anos que eu não estou mais no ambulatório de impulsividade do Hospital das Clínicas da USP, mas foi um período de muito aprendizado e em todos os níveis, né? Então, foi um pouco dessa identificação com o mestre, com o professor. E é isso também que eu ia falar, né? A força que o mestre tem na nossa vida, né, Vimer? Sim. Como é bom isso, né? O doutor Hermano, que a gente já citou ele aqui algumas vezes, a Paula Valente, que esteve aqui também já algumas vezes, que está com ele lá no IPQ. Então, é muito bom quando a gente tem mestres que nos impulsionam, que nos levam em bons caminhos. Sim. E partindo aqui, falando da sua especialidade, a gente vai falar em vícios em apostas, que é diferente do vício em jogo, porque tem uma aposta, tem o dinheiro envolvido, é isso? Vamos fazer uma divisão assim mais ampla, né? Tá. Assim, eu vou pensar um pouco assim na estruturação diagnóstica dos transtornos psiquiátricos ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente tem lá um livro chamado DSM-5, hoje na sua edição revisada, que categoriza as doenças psiquiátricas, né? Então, assim, a gente precisa de critérios para chamar alguma coisa de um transtorno. Então, a partir da década de 80, passou a entrar no livro de diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico de transtorno de jogo. Na verdade, chama-se jogo patológico, né? Gambling Disorder. O comportamento de jogo já existia, existe registros assim, antes de Cristo, de comportamento de problemas com aposta, mas somente lá na década de 80 que isso passou a ser olhado como um transtorno, um problema a ponto de ser classificado. Porém, ele ainda era classificado como um transtorno de impulso. Então você tinha um capítulo lá que era voltado para as dependências e vícios, onde estava a dependência de álcool ou drogas, etc. E você tinha um capítulo de transtornos do impulso, do qual o jogo era um dos elementos, né? Ao longo dos anos
foram se incluindo alguns outros diagnósticos relacionados ao comportamento impulsivo, né? Por exemplo, comportamentos de tirar cabelo, comportamentos de explodir, explosão de raiva muito intensa, né? E tinham outros comportamentos relacionados à perda de controle do impulso. No entanto, o jogo, apesar de estar ali classificado como um transtorno do impulso, ele era muito parecido com as dependências, o tratamento, o diagnóstico, os critérios. Então a gente percebia assim que, apesar do jogo, do ato de apostar, né, isso é importante diferenciar também. A gente não está falando de qualquer jogo, a gente está falando de jogos que envolvem aposta, né? Sim. Então, apesar do ato de apostar, você não tem uma substância que a pessoa fique viciada nela, o ato em si ele gera uma dependência. A pessoa tem uma excitação, ela tem um nível de ativação em cima daquele comportamento de apostar que, neurobiologicamente pensando, o organismo fica num nível de exposição a neurotransmissores muito intensos naquele momento. E ele percebe aquilo como algo exacerbado e ele vai se desensibilizando. No entanto, a pessoa tende a repetir o comportamento para ter a mesma sensação anterior, o que vai reproduzindo o comportamento do vício. Quando a pessoa usa uma substância, no começo ela é muito, muito prazerosa, depois ele precisa de usar um pouco mais e com mais intensidade, às vezes ele migra de algo que não é tão intenso para algo que é mais intenso. O organismo se adapta àquilo, ele passa a tolerar aquilo, a ponto de quando aquilo falta, ele sente sintomas de abstinência, né? Então, o comportamento de jogo, ele é muito parecido com tudo isso. Ele tem fissura, ele tem esse fenômeno de tolerância, né? E ele também acaba levando, a pessoa ela tem problemas em consequência disso, porém, ela não são exatamente os problemas que dão a dimensão do diagnóstico, mas assim a persistência no comportamento mesmo com as perdas que ela vão ter. Sim, tudo que vai acontecendo nesse entorno. Tudo vai, exatamente. Se a gente for pensar do ponto de vista neurobiológico, existe uma área no cérebro chamada área de gratificação cerebral. Então é uma área que ela gratifica comportamentos que são relevantes para a manutenção, para a vida do indivíduo e para a espécie. A vida animal, ela cresce muito em termos disso, né? Então, você quando dá lá nos estudos de psicologia, dá lá cocaína para o rato, ele repete o comportamento porque aquilo ativa a área de gratificação cerebral e ele começa a querer mais aquilo. Então, essa área é ativada quando a gente se alimenta, quando tem relação sexual, quando tem êxito em alguma coisa. Então, tudo aquilo que faz sentido para a vida, que promove a vida, tem uma gratificação ali, o que faz com que a gente busque aquele comportamento novamente. Então, ela é muito implicada na sobrevivência do indivíduo e da espécie. Porém, existem comportamentos e substâncias que entram ali. Então, quando alguém usa droga, usa álcool, existe uma ativação da área de gratificação cerebral. O problema que acontece é que esses comportamentos não obrigatoriamente eles estão alinhados com a necessidade da vida, do indivíduo e da espécie. Porém, eles acabam algumas pessoas vulneráveis acabam perpetuando o comportamento. Então, pensa nessa dinâmica. Onde ali dá uma satisfação, dá um prazer, e como tem uma ausência de talvez de outras realizações ou outros vínculos na vida, então eu preciso daquele prazer de novo. Assim, na verdade, sim. Aquela sensação de prazer. Sensação de prazer. Mas assim, na essência, existe uma sensação que a pessoa quer repetir. Sim. Então, assim, olha, eu vou lá, me dedico para uma prova, tiro uma boa nota, dá uma satisfação. Né? E eu tendo a repetir aquele comportamento novamente. Eu faço atividade física, me dá prazer, eu tendo a repetir. Sim. Tudo isso está alinhado com os interesses da vida. Quando eu estudo, quando eu faço atividade física, eu promovo a vida. Porém, existem outros caminhos que burlam esse funcionamento. Independente, assim, é evidente que na história de vida, se a pessoa tem proteções, etc., ela fica menos vulnerável, mas tem pessoas que são biologicamente vulneráveis a isso. Então, imagina se eu premiasse meu filho toda vez que ele faz uma coisa errada. A tendência é que ele comece a repetir coisas erradas. E alguém que começa a repetir coisas erradas, em algum momento vai passar a ter problemas. Né? Então, as dependências, elas criam uma inversão do mecanismo primário do funcionamento biológico da vida. Ela premia aquilo que lesa ela. Sim. Né? Então, você vai lá apostar um dia, pode ser até prazeroso. Né? Mas se você começa a repetir aquele comportamento, você vai comprometer suas finanças. E daí vai vir uma série de consequências em relação a isso. Então,
o comportamento de jogo de azar foi observado como muito parecido com os comportamentos de dependência. Então, mais recentemente, já no DSM-5, o jogo que estava lá como um transtorno do impulso, um transtorno do controle dos impulsos, ele entrou para o capítulo das dependências. Então, hoje você tem o que a gente chama de dependências, que são as dependências de substâncias, e as dependências que prescindem de substâncias, ou dependências comportamentais. E o jogo de azar, ele é o único transtorno que está bem caracterizado ali, com critérios diagnósticos bem estabelecidos, e apesar de existirem outros comportamentos que flertam com a dependência, eles ainda não estão plenamente categorizados e inseridos no diagnóstico. Então, o jogo de azar, ele é uma dependência, um vício comportamental. Você não precisa de uma substância para a pessoa se viciar, é o ato em si que gera o vício. E daí são essas séries de consequências que a gente pode ir conversando adiante, mas que são muito preocupantes, né? E assim, são invasivas, né? Causam prejuízos muito graves na vida da pessoa, né? Na jornada individual, na biografia do indivíduo e da família. E imagino que tem ou seja, isso é um assunto, esse jogo de apostas, né? Sempre aconteceu de alguma forma, mas é para se entender que talvez agora, com esse jogo de apostas digital, ele foi acelerado? Sem dúvida. O que acontece? Existe uma vulnerabilidade biológica, né, em alguns indivíduos, mas existe a disponibilidade. Então, por exemplo, se eu sou alguém que tem vulnerabilidade para me viciar em jogo de azar, mas eu nunca passei na frente de um cassino, nunca vi uma casa de bingo aberta, nunca baixei um aplicativo no meu celular de apostas... Nem conheceu. Essa vulnerabilidade vai morrer comigo, né? A prevalência de jogo de azar, ela é maior conforme a disponibilidade. Eu vivi isso na pele. Porque quando eu estava lá no Hospital das Clínicas, a gente estava na década de 80 também não, né? 2004, 2005, eu estava programando meu trabalho de mestrado, então tinha fila de espera de 1 ano e meio de paciente para tratar lá no ambulatório. Então a gente foi calcular as amostras de estudo, etc. A gente não contava com falta de pacientes. O fato é que, de repente, mudou a lei e proibiram-se os bingos, e daí começou a diminuir o número de jogadores. Então, a disponibilidade está muito relacionada à prevalência, ou quantas pessoas apresentam o quadro, né? E hoje em dia a gente tem o fenômeno das bets no Brasil, né? Uma coisa assim, explorada sem pudor no nosso bolso. Porque assim, ainda que alguém se vicie em uma droga, em cocaína, você consegue protegê-lo na casa ali, etc. A pessoa consegue pelo menos ficar alguns dias abstinente ali, mas como que você tira o celular de alguém? Como a pessoa fica sem se comunicar no mundo? Então, a exposição, a facilidade de acesso, ela aumenta o número de vulneráveis expostos. E, portanto, aumenta a prevalência do transtorno. Então, explica, né, por que a gente está falando tanto nisso nesse momento e a gravidade do fenômeno como um fenômeno, uma preocupação de saúde pública. E eu imagino que isso talvez estava envolvido, talvez mais para adultos, e com essa facilidade de acesso agora, está chegando até mais para os jovens também. Em outros lugares do mundo, essa preocupação com os jogos de aposta em adolescentes, ela já era presente. O Brasil não tem muito cultura de cassino, essas coisas, né? Mas em outros países a gente já via assim, que adolescentes e jovens apostavam numa prevalência até maior que adulto, mas algum fenômeno acontecia que a prevalência de adultos era menor do que em jovens, né? Não sei se o ingresso na vida profissional, o que mudava ali. Porém, agora a gente está com uma interrogação, para onde que vai isso? Porque, de fato, né, o número de adolescentes que eu trato no consultório hoje, trazidos por familiares, porque estão apostando em jogos de cassino eletrônico e muito nessas bets esportivas, é muito grande. Então, de fato, está adiantando esse processo, está chegando antes, né? E existem algumas preocupações com isso. Porque, normalmente, o jogador, a história clássica de um viciado em aposta, ela começa assim, lá na adolescência, jogando um jogo de azar, um baralho, sinuca, apostando. Então, ele começa a ter um flerte com apostas e geralmente com jogos que são associados assim, à masculinidade, à habilidade, etc. E a história de um jogador do sexo masculino, ela assim,
começa lá para os seus 18 anos, mas aos 40, 45, 47 ele vai procurar ajuda. Então tem um longo trajeto até ele de fato virar uma pessoa dependente, ter problema e procurar ajuda. Já na mulher é diferente, a mulher começa a jogar mais tarde, ela já começa lá na casa dos 30, geralmente depois de alguma situação de dor emocional, alguma ruptura de relacionamento, alguma perda. E a mulher ela começa a jogar jogos eletrônicos mais rápido. E isso faz com que ela tenha os problemas do jogo muito mais rápido. Então, o lapso de tempo entre a mulher começar a jogar e ter problemas é muito mais curto do que o homem. Porque ela rapidamente cai nesses jogos eletrônicos. Só que hoje, né, a gente vê que todo mundo praticamente já começa pelo jogo eletrônico. Até porque existe uma diferença, assim como você tem drogas que têm o potencial de causar mais vício do que outras, né, os jogos também têm jogos que têm um potencial de causar mais vício do que outros. Então, quanto mais curto o intervalo entre a administração de uma droga e o efeito dela, maior o potencial dela causar dependência. E no jogo é parecido. Então, o jogo eletrônico, que ele acaba sendo uma coisa mais rápida. Ele é muito rápido, né? Então, assim, eu lembro que quando diferente que seja um jogo de baralho e tal, que ainda vou ter que sentar, vou ter que prestar atenção, exato, vai ter que fazer muita coisa. Tem que ser várias mãos, etc. Né? Ou uma loteria que você vai lá, joga na quarta, pega o resultado no sábado. A história clássica dos jogadores era assim, iam lá naqueles casas de bingo uma vez, jogava, não gostava, mas depois voltava com um amigo, e daí ganhava um prêmio, e daí achava legal, e voltava de novo, e começava a ir com mais frequência, e daí começava a jogar 4 cartelas ao mesmo tempo, 6, 8 cartelas, daí tinha um sistema que jogava no computador que conseguia jogar 100 cartelas ao mesmo tempo, mas ainda assim aquilo não trazia a excitação necessária até que caía naquelas caça-níqueis, e daí aí era o craque do jogo, porque o intervalo era entre pôr uma moeda e apostar, e é muito curto, né? Então, hoje fica essa preocupação, como é que vai se dar a evolução dessas dependências em comportamentos que causam dependência que é muito rápido, né? E muito ativador no intervalo, né? Por exemplo, alguém que aposta num jogo de futebol, ele fica aquelas 2 horas do jogo ali num nível de ativação mental. Nossa. Que é muito intenso para o organismo. E ele estimula assim, o jogo de futebol, que não é só o resultado do jogo, né? Quem faz o primeiro gol, quem faz menos falta, e assim. São inúmeros fatores, são, né? tantas apostas, né, que a pessoa... Variáveis, né, Wimmer? Tantas variáveis que realmente assim, as pessoas ficam totalmente transtornadas. Elas, né, se desconectam de tudo do mundo, aquilo vira a coisa mais importante do mundo, né? Ou seja... A dependência é isso. Assim, é um remédio para se desconectar dos problemas reais da vida, né? A pessoa, assim, existem substâncias químicas ali inundando áreas específicas do cérebro que são plásticas, né? Uhum. Então, você, em função disso, começa a tornear toda a estrutura da vida da pessoa, porque ela passa a restringir, ela passa a diminuir o portfólio de coisas que ela tem para fazer na vida dela. Então, como apostar é a coisa mais gostosa do mundo, estudar, socializar, fazer atividade física, desfrutar um momento em família, tudo isso cai para um 4º, 5º plano de relevância. Então, a vida vai estreitando e vai ficando uma vida... E vai retroalimentando o problema. Porque ele busca uma solução e aquela solução, só que junto com aquela solução vem um monte de problemas que retroalimentam aquilo que já era o problema anterior. Né? Exatamente. E isso que é o curioso, porque quando você vai cuidar de alguém nessa condição, né, eu lembro de uma conversa que eu tenho com um paciente meu que se recuperou de jogo, né, e ele fala assim, doutor, eu sempre que agora eu estou enfrentando os meus problemas da vida, eu lembro que você falava, quando o jogo sair, você vai ver o que são os problemas ordinários da vida, que já são tão difíceis da gente enfrentar e Sim. lidar, né? E de repente você tem que lidar com os problemas da vida tão tampados e ocultados por problemas com dependência, com jogo, com financeiro, e que acabam retroalimentando. Então, geralmente, a pessoa, antes de sair do vício, ela acha que o problema da vida dela é dinheiro. Sim. Né? E daí ela busca o jogo, porque o jogo é uma forma de ganhar solução dinheiro. rápida. E daí a vida vai escalando, né? O problema vai aumentando e cada vez vai ficando mais intenso e cada vez mais difícil de sair dele. O pessoal às vezes acaba pegando empréstimo com agiota, Sim. porque a hora que eu ganhar eu pago todo mundo, e vai numa escalada
que vai pegando com um, com o outro. Queima patrimônio pessoal e familiar, muitas vezes. Familiar. Destrói, assim, né, e eu acho que isso que é importante entender, né? Existe um fenômeno biológico acontecendo ali. Quando alguém desenvolve um vício, tem um chip inserido dentro dela que não vai morrer nunca mais. Né? Uma pessoa que jogou um dia, foi viciada, ele pode ficar anos abstinente, mas se em algum momento da vida ele voltar a jogar, aquilo vai voltar com a mesma intensidade de antes. Então, é um problema para a vida da pessoa. E a gente fala isso, ou seja, a gente percebe esse risco hoje em dia em crianças, jovens, a partir de que idade? De uma certa forma, assim, qualquer idade a pessoa pode desenvolver dependência, né? O organismo, ele já... Sim. Assim, acho que a partir do momento em que a pessoa começa a se expor a um comportamento, ela já está propícia àquilo. Então, essa aqui são a... Mas eu acho que no nosso caso aqui a preocupação é com pais e mães, que jogam e não percebem, dão um modelo para os filhos, né? Então eu sempre falo muito daquele efeito vacina, né? Quer dizer, é preciso conhecer o problema no momento que você está estruturado para poder desenvolver resistência a ele. E eu vejo muitos pais que se preocupam com o jogo dos filhos, mas não se preocupam com o jogo deles, né? Ou se preocupa com o comportamento, mas não se preocupa com o comportamento deles, que muitas vezes é motivador para o problema. Assim, acho que tem essas duas questões assim, com relação ao estabelecimento da dependência na infância, né? Acho que assim, daí divide, você vai pensar em dependência de vício em jogos, em outros tipos de jogos, em vício em tela, etc. Mas assim, a partir do momento em que existe uma exposição, existe o risco de desenvolver uma dependência. E um pai dependente de jogo, um pai dependente de aposta, ele está colocando em risco, ele está comprometendo em vários outros níveis a formação dessa criança como um todo, e inclusive propiciando uma dependência, porque se ele já tem uma vulnerabilidade, é muito provável que uma vulnerabilidade biológica, né? E a gente sabe que isso acontece, a criança também tem. E se ele tem o modelo e o comportamento que leva a isso, a chance do filho vir até é muito grande também. Mas você falou uma coisa assim, havendo a exposição, mas eu entendo que existem muitas pessoas que, não tendo a exposição, não desenvolvem o aprendizado para enfrentar quando tiver a exposição. Um dia a pessoa vai estar exposta a jogo, ou vai estar exposta a uma substância. Então as famílias que protegem impedindo muito, como se não existisse isso no mundo, de forma proibitiva, acaba expondo a pessoa a um risco maior no futuro. Querendo manter numa bolha, né? Como se aquilo não existisse. O que você pensa disso? Assim, eu acho que essa é uma reflexão importante de ter. Porque assim, dependendo do nível de vulnerabilidade do indivíduo, eu diria, olha, controle. Assim, um pai que é dependente de cocaína, dependente de alguma substância e tem essa vulnerabilidade biológica, eu diria para ele, olha, é melhor você controlar o teu filho, ensinar ele a vulnerabilidade que ele tem, ele vai enfrentar esse desafio na vida dele numa faculdade, de se expor a isso, etc. Mas é muito bom que ele saiba que aquilo pode ser um caminho sem volta para ele. Então, mas isso não é evitar a disponibilidade. Não é negar a existência. Eu acho que talvez esse sentido... desenvolver o efeito vacina que eu falo. Assim, exato. Mas assim, em algumas circunstâncias, eu acho assim, que ser proibitivo, eu acho que é protetor. Em outras, talvez nem tanto. Né? Então, assim, mas para mim, quando existe uma vulnerabilidade biológica, a gente não deve brincar com aquilo, porque a biologia, o nosso organismo, ele tem o domínio sobre a gente, né? Então, se a gente imputa algum tipo de comportamento repetitivo, às vezes é muito difícil de tirar. Agora, silenciar isso também não é o caminho. Imagino que é falar do assunto, entender o que é, ter recursos para isso e não silenciar como se nada acontecesse. Exato. Eu concordo, acho assim, a gente não deve negar a realidade do mundo, porque a gente não sabe como isso vai chegar. Sim. Né? Pode ser que isso chegue, e se você não tiver produzido essa vacina... Fatalmente vai chegar, né? Pode ser que tenha algumas coisas que não, né? Mas assim, o jogo, hoje em dia acho difícil. A substância, sempre vai haver exposição. Por isso que eu falo do efeito vacina, é muito importante isso. Quer dizer, o conhecimento, saber o que é. Até a própria experiência desse pai que você falou, que é usuário, até pode ser esse pai para essa criança,
pode ser um fator de proteção para ela. Né? Sim. Embora as pesquisas sobre tabagismo, pelo menos, mostravam que em famílias que tinham pai fumante sempre teria filhos antitabagistas e filhos de tabagistas. Né? Mas assim, eu acho que o conhecimento e a experiência, né, eu acho que é fundamental, né, como fator de proteção. Eu concordo, acho assim que assim, é uma ilusão você achar que você vai criar um limite, né, na educação do filho que numa vai, bolha que aquilo não vai chegar nele. Acho que o pensamento educativo, o pensamento do pai na interação com o filho, assim, como que eu construo esse caráter, como que eu construo as vontades do meu filho, como que eu posso direcionar para onde essas vontades vão, alinhar com interesses positivos para a vida e não negativos, né? E falar sobre os riscos, as ciladas, né? Porque não falar, fingir que não existe, não é formar, né? Eu vejo assim, eu lembro quando eu fazia campanhas quando eu fazia parte dos movimentos de prevenção do uso de drogas, principalmente maconha, na época, nos anos 90, que era maconha a nossa grande preocupação, cocaína no Brasil era só passagem, crack era uma coisa absolutamente periférica, né? Periférica no sentido de menos importante. E aí, todos os fracassos das nossas campanhas. Eu vejo que pessoas assim, não pode ter bebida em casa, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E eu vejo que essas pessoas que tinham essa postura proibitiva tiveram sérios problemas com isso. Porque é que eu digo, a pessoa não era preparada para lidar com a situação. Então eu digo, é muito importante. E outra coisa importante, fala assim, a informação é muito importante. A informação é importante, mas não só. É preciso a informação e a tomada de consciência, que é um pouco uma coisa mais profunda. Sim. Então, aí sim, precisa tomar consciência do que significa aquele perigo. Eu lembro que tinha aquelas campanhas, não use droga, droga mata. Isso foi um fracasso absoluto, porque havia uma grandiosidade da informação. A grandiosidade gera negação. Okay? Então é preciso ter informação específica. A primeira vez que o adolescente fuma maconha e não morre, ele fala assim, é tudo mentira. E daí, nada que vier daquela mesma fonte vai ter crédito. Exatamente, né? Exatamente esse mecanismo. Então hoje me preocupa nessa questão dos jogos agora, da Bet, da tela, etc., que se fala muito, essa coisa de falar tela zero, celular zero. Isso é uma forma de criar novos traficantes. Traficante de tela, traficante de jogo. Por quê? Quando você quer o zero de uma coisa que fatalmente existe, não funciona essa postura grandiosa e rígida. Funciona o conhecimento, o debate, o se interessar por aquilo, o se aproximar. Não sei, se é meu filho sabe disso. Eu acho assim que eu tenho muitos questionamentos assim, né? Quando eu transforma essa reflexão do comportamento de dependência para os mecanismos de sobrevivência da vida, né, da vida humana, da vida animal, etc. Assim, a gente está num momento da jornada da vida na Terra que é um momento ímpar, porque a gente nunca experienciou como que é isso de você ter um celular no bolso, de você ter um banco no teu bolso, de você comprar o que você bem quiser entender a qualquer momento, de você ter acesso à pornografia a hora que você quiser, a aposta que quiser. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe como a vida vai se adaptar a isso. Né? Então, assim, eu vejo no meu próprio comportamento, né? Às vezes eu vejo um livro grosso, eu falo assim, será que eu vou voltar a ler um livro grosso na minha vida hoje? Então, assim, existe uma modificação do funcionamento, porque hoje a informação ela vem tão rápida e tão acessível que a gente começa a não ter a resiliência necessária para absorver informações que são mais duras de você obter. Então, isso certamente está impactando em como eu lido com o mundo, como eu lido com as dificuldades, etc. Então, eu tenho muitas dúvidas em relação assim, ao impacto da tecnologia. Será que meu filho fica bastante no celular, ele produz vídeos, etc. Né? Eu vejo que ele aprende muito, ele chega com coisas interessantes, mas eu fico com dúvidas. Será que ele vai conseguir ler assim como a gente conseguia nas gerações anteriores? Então, eu também não acho que a proibição, ou a falar não vai fazer controle demais, vai ser a solução, mas eu ainda tenho perguntas, assim, dúvidas quanto em que fase da vida, em que idade, etc., que
que talvez a gente tenha que tomar um pouco de cuidado para ver como que a gente vai descobrir isso, né? Eu lembro de quando se fumava como forma de tratar a falta de ar, não tinha isso no passado, então demorou anos até as pessoas saberem das consequências daquilo. Então eu fico nessa lacuna em que o comportamento já está estabelecido e a gente não tem as informações dos desfechos, eu sempre fico com um pouco o pé atrás ali. Mas acho que ficar com o pé atrás é um cuidado importante. Ter dúvida é uma coisa importante. O problema são as certezas. Exato. O problema são as certezas. Mas está no nosso tempo já. Está no nosso tempo. Agora, falando sobre isso, ou seja, então, quando a gente está falando aí dos jogos de apostas e tal, ou seja, mas tudo isso é possível, tem um tratamento, tem como fazer um acompanhamento? Sim, né? Assim, para a gente ter alguém que está viciado, a pessoa precisa ter perda de controle. Então, existem critérios diagnósticos, mas assim, como que a gente sabe mesmo? Assim, olha, se a pessoa tem perda de controle, se ela não consegue, ela fala que vai apostar um pouquinho e aposta tudo que tem, fala que vai ficar apostando meia hora, aposta uma noite inteira, compromete o salário, denota que ela perdeu a capacidade de se controlar diante daquilo. Então esse é o elemento essencial de uma dependência instalada, é a perda de controle. E daí a gente vai observar que tem uma escalada, uma evolução no comportamento, em que ela passa a buscar cada vez mais, né, a ponto de quando não pode ter acesso, ela tem sintomas até de abstinência. E, como eu disse, a gente tem um sistema de gratificação altamente intrincado com a natureza biológica que faz a vida funcionar e se procriar, e de repente a gente tem um algo que burla aquilo. Então essa pessoa vai ter problemas. E não é exatamente o problema que dá o diagnóstico, mas é a persistência no comportamento dos problemas. Então, perda de controle, essas evidências de que o organismo passou por alterações em função do comportamento, precisando de cada vez mais e sentindo até abstinência, e a manutenção do comportamento mesmo com as perdas, esse é o núcleo do diagnóstico de qualquer tipo de dependência. Se amanhã surgir, sei lá, uma folhinha que o pessoal está comendo no Amazonas e ela gerar perda de controle, alterações biológicas em função do comportamento e persistência a despeito do problema, aquela folhinha causa dependência. Então, ter essa ciência é importante e é importante observar. Se eu percebo que algo começa a me gerar um tipo de sinais de perda de controle, eu tenho que ter um freio com relação àquilo. Agora, quando o elemento já está estabelecido, aí precisa se tratar. E o tratamento ele é primordialmente psicoterápico e também tem alguns medicamentos que ajudam a modular esse sistema de gratificação e ajudam nas propostas terapêuticas necessárias para você tratar dessa pessoa. Via de regra, essas pessoas vão ter comorbidades psiquiátricas, muitas vezes que até precipitaram o quadro. Então tem lá um TDAH, tem lá uma depressão e o jogo era uma forma de alívio. Então o médico tem que tratar tanto a dependência, o comportamento, como as comorbidades. Né? Então existe tratamento, quando a dependência está bem estabelecida, é necessário uma reformatação do entendimento da vida da pessoa, porque aquilo é o elemento essencial da vida dela e ela vai ter que aprender a se desvincular daquilo. Uma nova forma de operar, uma forma de E tem que olhar também que surgem conflitos familiares importantes, surgem mentiras. E que provavelmente também toda a família, né, Vimer, precisa de um suporte de alguma sistema, forma. Né? Eventualmente uma terapia familiar pode ser muito importante. Não, muito importante, porque assim, até a coisa chegar num ponto em que o paciente admite aquilo como um problema, assim, a família já quebrou, os pais já pagaram dívidas, né? Isso é uma orientação que a gente dá, assim, os pais não podem salvar, não podem pagar a dívida do filho. O filho quando a gente tem que, eu costumo dizer assim, a gente tem que trazer o fundo do poço para o mais raso possível. Né? Quando um pai paga uma dívida de um filho, ele vai recair de novo. Vai aprofundar o poço. Vai aprofundar o fundo do poço. Né? Então, assim, a família tem esse papel, né, de trazer, às vezes tem que fazer um certo alarde quando a coisa não é tão grande ainda, porque se você deixar, a coisa vira, né, assim, você vê jovens de 20 anos devendo milhões. Né, milhões. Assim, o que acontece na cabeça de um jogador em termos de distorção da percepção de valor das coisas, assim, eles perdem 20 mil reais numa noite, mas assim, com muita facilidade. Que loucura. 30, 40, então assim, é incrível, né? Um dos elementos que a gente percebe no funcionamento do jogador é que a relação com o estabelecimento numérico assim, fica muito distorcida. Então eles dizem que jogaram 5 mil reais, a hora que você vai pôr no papel é 20, é 30, etc. Mas assim,
muitas vezes é um caminho de se tratar de uma família que está doente por outros motivos, muitas vezes é um caminho de reaproximação, muitas vezes é um caminho assim, também tem coisas que se encontram aí no processo do cuidar de alguém que está passando por um... Tem que olhar porque está faltando, né? Sim. Bom, Wimmer, esse assunto é tão importante e, para mim, assim, acho que um aprofundamento realmente que eu desconheço, né? Mas eu acredito, sim, que a gente trouxe aqui um nível de conhecimento aí para os nossos ouvintes, né? Assim, 1 ou 2 ou 3 dicas para a família lidar com isso. Eu acho assim, eu pensaria assim nas dicas de autopercepção dos pais, né? Porque pais que estão viciados, estão jogando, que têm comportamento, que têm vulnerabilidade para isso e para qualquer dependência, estão negligenciando outras coisas, né? E estão negligenciando o cuidado, a saúde do filho, né? Então, acho que ter uma autopercepção disso e se perceber com o problema, buscar caminhos de ajuda, né, buscar tratamento médico, psicoterápico, né, existe o ambulatório do Hospital das Clínicas, existem os grupos de jogadores anônimos que são muito fáceis e acessíveis e ajudam, né, e existe a questão do monitoramento dos filhos, né, acho que um ponto que é importante, assim, como eu disse, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o impacto da tecnologia na nossa vida, nos nossos filhos, mas os pais têm que monitorar. Não é proibir, não é controlar obsessivamente, mas é monitorar. A gente tem que saber que tipo de aplicativo né, os filhos entram, o que eles jogam, o que eles fazem, né? No caso dos filhos adolescentes, até com quem eles conversam, né? Então, sim, a tecnologia ela é um desafio para a gente e talvez nesse momento a gente possa pecar um pouco pelo excesso de controle, mas sabendo que a gente não sabe muito bem os desfechos. Então, eu diria que a percepção, o monitoramento, assim, eu não vejo benefício nenhum em aposta, sabe? Eu não vejo nenhum benefício. Pode ser uma coisa prazerosa para alguns, etc., mas assim, não agrega. Eu nunca vi alguém que ganhou alguma coisa e resolveu alguma coisa na sua vida pela aposta. Eu já vi pessoas que conheceram suas esposas depois de beber um pouquinho e ficar um pouquinho mais solto, né? Pessoas que eventualmente exageraram nas compras, mas aquilo não comprometeu a vida foi prazerosa, mas assim, ninguém vai ganhar nada com aposta aqui e nem em lugar nenhum. Então assim, na medida do possível, fique longe disso. Exato, assim, olha, não vejo um porquê de incentivar, não vejo um porquê de achar legal, então assim... Eu me lembro um dia, eu estava em Veneza, em 1994, eu tinha sido chamado para dar uma palestra em Hamburgo, na Universidade de Hamburgo, e aí passei pela Itália, coisa e tal, e estava no cassino de Veneza jogando. E eu tinha conhecido já umas estratégias de ganhar em cassino. Todo jogador acha que conhece estratégias, viu? Eu tinha conhecido isso aí. Aí eu ficar apostando lá no cassino, no preto e vermelho, e tinha ganho uma boa grana, o suficiente para pagar toda a minha estadia em Veneza. Já tinha feito a conta, inclusive. Aí eu liguei para minha casa, falei com ele, tô ganhando aqui não sei quanto. Ele falou, pai, para aí. Eu falei, pera aí, não, o que eu fiz? Eu peguei, o hotel era quase em frente ao cassino. Eu fui pro hotel, guardei todo o lucro, e voltei com o mesmo capital inicial, que era $50. Coisa, né, fui lá. Na época era lira ainda, eu nem sei, a coisa não era muito. Aí comecei a jogar. Perdi tudo, mas não, eu perdi tudo que eu levei. Aquele capital inicial novo. Mas o resto ficou, porque ele falou de longe, ele devia ter quanto? 1994, você tinha 17 anos. Né? Você vê como os filhos já nos ensinam, Wimmer? Não, mas eu sempre aprendi muito com ele. Então, assim, realmente assim, eu sempre gostei de ir para cassino e jogar, mas eu sempre ponho um limite assim, eu vou jogar um valorzinho. Se perder, perdi, vou embora. E quando ganho, eu ganho um pouquinho, tiro fora e fico ali. Mas tem esse cuidado do filho. Também a dica para os filhos também, enche o saco dos pais, né? Os pais também, é né? verdade. Minha filha me enchia meu saco, que eu ficava muito no celular e ela tinha razão. Né? Eu falei, putz, minha filha fala isso, deve ter razão. Daqui a pouco os filhos
estão colocando controle parental no celular dos pais. Mas olha, mas é É importante um novo o seguinte, produto. eu tenho uma conselho, eu pesquisei sobre o uso de cigarro, e uma das maiores causas de abandono de cigarros foi a pressão dos filhos, principalmente sobre as mães. Mas está no nosso tempo. É isso aí. Maravilha. Bom, muito obrigada, Henrique. Imagina, eu que agradeço. Que conversa ótima. Não sei se você quer deixar uma frase, uma reflexão aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que a gente está aqui num ambiente, né, de interação e de reflexão sobre a questão da educação dos pais e dos filhos, né? Eu acho que isso eu aprendi com meu pai, que está aqui. Eu acho que assim, não vai ter nenhum papel mais importante que a gente vai exercer na nossa vida do que o nosso papel de pai ou de mãe. Então, tudo aquilo que a gente faz pela nossa família, pela manutenção da família, pela construção do caráter, pela construção dos hábitos dos nossos filhos, a gente está fazendo bem e a gente deve investir bastante nisso na nossa vida. Então a mensagem é: cuidemos dos nossos filhos. Sim, ok, muito obrigada. Beleza. Bom, muito obrigada aqui para você que nos acompanhou em mais esse episódio. Nós vamos deixar aqui no link da descrição alguns sites e contatos de referência sobre esse assunto que o Dr. Henrique citou. E, por favor, se cadastre aqui no nosso canal para receber novidades, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai ser relevante e querendo acessar mais contatos, mais informações sobre nossos cursos, atendimentos e mentorias, acesse o nosso site e estamos em todas as redes sociais e também no podcast, no Spotify e todos os outros. Muito obrigada, até o próximo. Até. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Pais. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.